Muito bem, deixa eu registrar aqui uma visita para lá de ilustre. Bom, primeiro que eu sou fã dele. E segundo que ele trabalhou muito tempo com meu pai. E eram ícones do esporte. O Ivan como um brilhante comentarista esportivo. E hoje mais na área política, geral, o bem para a nossa cidade. Fazendo polêmicas e tendo opinião forte. Aquela opinião abalizada, aquela opinião que o ouvinte está, assim, há muito tempo, concordando ou discordando, mas prestigiando, que é o mais importante. Ivan, estou muito feliz, Ivan Schutzer, muito feliz que você está nessa casa. A gente precisava de um comunicador como você, porque agora os melhores estão aqui. Justifica-se o nome da rádio, Melhor FM. Os melhores locutores de cada setor estão aqui. A verdadeira seleção do rádio foi formada e faltava o camisa 10. E o Arrascaeta da comunicação, que para mim hoje é o Arrascaeta, é o melhor minha esquerda, então eu já estou colocando o Arrascaeta da comunicação, está aqui na Melhor FM. Ivan, que prazer te receber aqui. Tô louco para fazer um podcast para contar a sua vida voltada ao esporte, voltada à política, voltada a assuntos gerais. Bem-vindo ao Pimba nos Esportes pela primeira vez e sinta-se em casa, porque você já trabalhou aqui e todos estão felizes por sua contratação. Bem-vindo. Obrigado, Edmar. Olha, a recíproca é verdadeira. Eu não sei se eu mereço, mas eu agradeço. Mas me permita, antes de qualquer coisa, me dá a mão. Opa! Dá um aperto de mão aqui. Puxa. Cumprimentar você e parabenizar você pelo trabalho que você e sua equipe, Luciano, Miguel e os demais integrantes da equipe, que vocês fazem aqui. Trabalho espetacular. Muito bonito mesmo, principalmente na cobertura dos dois times aqui da cidade, da Internacional e do Independente. Obrigado. Você sabe que eu estava assistindo, eu vi um jogo só da Internacional agora no Campeonato Brasileiro, que foi contra o Operário aqui, que foi aquela goleada de 5-1, né? Sim. Cara, eu fiquei bobo de ver o time da Internacional como está jogando bola. O ano passado, infelizmente, né, o time não foi bem. Cara, mas e no Campeonato Paulista em especial, esse ano, né? No Campeonato Paulista em especial, não foi legal. Mas eu fiquei bobo de ver como que o time está jogando bem. Pelo menos naquele jogo lá, né? O jogo que eu vi, que foi contra o Operário. Mas fiquei bobo de ver como que o time da Inter está jogando bem e como tem condições de chegar mais lá em cima, né, rapaz? Não dá saudade de comentar esporte, Ivan? Porque, ó, depois você me passa o segredo de como é ser bom em tudo que faz. Imagina. Não, você é bom em tudo sua. Que faz. Não, Imagina. Eu não preciso puxar seu saco, eu sempre te admirei. Eu gostaria. E sempre te elogiei pro Gomide, que trabalha comigo na Gazeta. Sim. Sempre te elogiei. Porque lá não pode falar o nosso nome, mas aqui eu falo, não tem problema nenhum. Sempre elogiei. Falei pro Gomide, puta, o Ivan, eu acho o cara tão correto, tão bacana, gosto de ver o jeito calmo que ele faz. É o melhor vendedor de propaganda que tem, porque se eu tenho uma empresa, eu anuncio com o Ivan, que o jeito que ele faz convence. Você compra as coisas que o Ivan anuncia no programa. Falei pra você aqui, no primeiro dia que eu te vi. Sabe por quê? Eu faço propaganda de empresas que eu sou cliente. Eu faço propaganda de empresas que eu vou lá e compro, né? Tenho amizade com o pessoal. Mas seu texto é então muito fica bom. Mais fácil. Mas seu texto é bom. Fica mais fácil de a gente falar de quem a gente conhece. Mas seu texto é muito bom. Então, voltando, não dá saudade de fazer futebol depois de tanto tempo que você fez? Cara, não, eu tava brincando agora aqui com o Marquinho, não sei se você ouviu. Um pouquinho antes de vir para cá, eu sabia que o Sub-20 do Santos ia jogar pelo Campeonato Brasileiro hoje lá em Caxias do Sul, contra o Juventude. E eu antes de sair de casa, vir para cá, eu falei, deixa eu dar uma olhada lá como é que está o jogo do Santos, né? Falta para o Santos, jogador do Juventude é expulso, o Santos com um a mais, o Santos cobra a falta, dá um contra-ataque para o Juventude mete 1-0 com o Santos, com o jogador a mais. Mas nem o Sub-20 não vai, eu sou torcedor do Santos apaixonado. Então tem hora, e a gente vê a seleção brasileira também, se bem que agora nesse jogo contra o Paraguai a gente viu um time com mais vontade, com mais disposição, os caras estavam mais animados, né? Mas mesmo assim o futebol brasileiro tá num momento de baixa, né? Precisa dar uma levantada. Então tudo leva a gente a desanimar, né? O meu time, nossa, que situação que está o meu time. Não é muito longe, o meu é a Vasco. Seleção brasileira, né?
Mas eu não consigo ficar sem ver um jogo de futebol. Estou falando sub-20, eu fui lá olhar, fui ver. Eu não consigo ficar longe do futebol, porque tá no sangue da gente, né, Edmar? Cara, que Tá no legal, sangue, cara. né? Que legal. Olha lá, Juventude. O Kina mandou aqui pra gente, ó. Vamos ver quanto é que terminou aqui. Juventude com um a menos, hein? 2-1 pro Juventude. Olha, Juventude com um a menos, você acredita? Não, e o cara que fez o gol, fase, o cara que fez o gol, João Trevisol. Será que é parente do Luciano Trevisol? Não, tem família Trevisol lá no sul, né? Tem. Então, Olha, diz que o moleque fez um golaço, esse moleque do Juventude. mais de 170 pessoas no YouTube te dando as boas-vindas aqui no nosso programa. Que legal. Muito obrigado A todos, por você estar aqui. Fala um pouquinho, antes de eu passar as perguntas também, eu tenho certeza que eles têm curiosidades. Fala um pouquinho do Melhor Debate, que é o programa que vai começar na segunda-feira. E você vai fazer aqui da meio-dia às 2h. Olha, E o que vamos ter no programa? Vai ser a mesma características de sempre? a primeira coisa, né, que eu tenho que fazer aqui é agradecer a recepção, né? A sua recepção está sendo maravilhosa, como sempre, né? Como sempre foi, a gente se encontrando pelos estádios de futebol desse Brasilzão, a gente sempre teve uma relação muito boa, né? Respeitosa, de coleguismo mesmo, de profissionais, né? E com a equipe aqui eu já tinha passado por essa casa anteriormente, no tempo em que ela tinha o nome de Mix, né? Isso. Fiquei 12 anos trabalhando aqui. Caramba! E eu conheço bem o ambiente. Aqui é um ambiente muito gostoso. Eu já sabia como é que era o ambiente aqui, né? Sabia que aqui era um ambiente muito bom de se trabalhar. Aqui é paz, né? Aqui você tem paz. Você pode, principal. você pode trabalhar, te dão liberdade. Onde te dão liberdade para trabalhar é gostoso, você se sente bem. Aqui foi assim nos 12 anos que eu passei aqui pela primeira vez, estou voltando agora. E estou encontrando uma galerinha nova e também do mesmo jeito, um pessoal muito bacana que me recebeu muito bem. E eu estou sentindo que a gente vai conseguir fazer um trabalho legal aqui, levar informação séria, responsável, que é o que a gente gosta de fazer. Voltar do programa para reclamação do público, para melhorias da cidade. Nós vamos cobrir, né, os fatos, os acontecimentos da cidade. Nós vamos ter as mesmas editorias que já estão aí, a editoria de polícia com o Igor, né, o Geral, a editoria de política, cobrindo a Câmara Municipal, cobrindo o Executivo. Nós vamos acompanhar tudo muito de perto, muito em cima. Aquilo que verdadeiramente interessa, sem essa coisa de ficar passando pano, sabe como é, né? Que é desagradável, né? O direcionamento não é fácil não, viu? Então a gente pretende cobrir assim, cobrir com seriedade, né? Aquilo que o que é certo, o que é errado, não é? Não é assim que tem que ser? E a gente pretende fazer um trabalho assim. E com a participação do ouvinte. A gente vai abrir o microfone para o ouvinte. Que gostoso, hein, Ivan? Botar o ouvinte porque é a razão do nosso trabalho, né, Edmar? Porque eu estava dizendo agora há pouco aqui para o Marquinhos, a gente é empregado do quintal. Quem é o dono da empresa é o quintal. O Zé Henrique Quintal é o dono da empresa. Mas a gente trabalha para o nosso ouvinte. Com certeza. Olha aqui, eu vou passar para o Trevisol e também para o Miguel. Boa noite, galera do PIN. Benimar, assina embaixo tudo que você comentou sobre o Ivan. Seja muito bem-vindo e muito sucesso para o Ivan Schutzer. Juliano Fonseca. Grande Juliano, muito obrigado. Emerson Bastos, parabéns, Edmar, pela contratação. Ivan Júnior no início e agora Ivan Schutzer. Ele sabe de futebol, de política, de qualquer assunto. Esse é outro patamar. Ivan Júnior, eu vou te falar, dos tempos dos antigamente, viu? Cara, eu lembro o começo, Edmundo Silva e Ivan Júnior. É. Por que você mudou? É melhor. Eu acho muito mais bonito o Deixa eu contar. A história do Ivan Júnior é tão saborosa, cara. Então é tão gostosa. Quando eu cheguei na então Jornal, eu ia começar na Jornal, como repórter. E tinha um jogo lá que, eu não vou lembrar agora qual é o jogo que eu fui escalado para fazer como repórter. E era o nosso amigo Edson Massaro. Puxa! Edson Massaro ele que gravava as chamadas do futebol, né? Rapaz. E aí botaram meu nome, passaram meu nome para ele lá, né? Ó, a equipe que vai trabalhar nesse jogo, fulano, aí o Ivan Schutzer. E lá vai o Massaro gravar a vinheta. Tô até vendo. Chegou no Ivan Schutzer, o Schutzer não saía mais nem a pau. Uma hora ele desistiu, é Ivan Júnior. A hora que eu ouvi, eu falei, mas peraí, que raio de negócio é esse de Ivan Júnior? Não, é que o Massaro não conseguia falar Schutzer de jeito nenhum. E pegou. E ficou, cara.
Fala um pouquinho da parceria com meu pai Edmundo Silva, que acabou de te mandar um abraço. O grande Edmundo, nossa, que delícia narrar com o Edmundo, né, cara? Aquela precisão. O Edmundo tinha um estilo de narração que era inconfundível, era dele, né? Era dele. Você ouvia o Edmundo, você sabia que era o Edmundo, você não confundia ele com ninguém, você era espetacular o Edmundo narrando. O Edmundo, teve uma vez que, agora minha memória vai me trair aqui. O Edmundo chegou aí para a Jovem Pan uma vez? Acho que eu sei fez que ele jogo. foi convidado, Eu lembro. Tem uma história legal também com o Edmundo. Posso contar isso? Pode, lógico. Posso contar a história dele? Pode. E eu lembro uma que ele contou no podcast sobre você também. Do medo de avião. Do medo de avião. Tinha um jogo que ia acontecer em Minas Gerais. Minas Gerais, acho que foi. Se eu não me falha, foi Internacional, eu ia jogar em Minas. E eu não estava escalado para esse jogo. Era um domingo, eu estava de boa, botei uma bermudinha, um chinelinho, saí de manhã para passear pelo centro da cidade. Estava andando no centro da cidade, os caras, carro cercado. Vai pegar as tuas coisas, pega as tuas roupas lá que você vai para Minas. Você vai fazer o jogo. O rapaz de Arara... Jotafim. O Jotafim deu um problema. Então é a mesma história. Era ele que estava escalado para fazer o jogo. Deu um problema com o Jotafim e os caras me pegaram no meio da rua, no centro da cidade. Disseram, é você que vai, você vai no lugar do Jotafim. Tá bom. Passei em casa, peguei uma malinha. Vamos embora, né? Chegamos no aeroporto, na entrada no avião, era um turbo-hélice, cara. E essa história mesmo. Nós estávamos caminhando na pista, assim, para pegar um avião. E eu segurei o braço do Edmundo e falei, Edmundo, sabe que me ocorreu uma coisa agora aqui. Edmundo adorava avião, tinha um amor pelo avião. Parou, falou, o que foi? Já o coração dele já estava daquele jeito. Sabe o que me ocorreu agora? Eu falei para ele, eu vou sacanear ele, né? Tem medo de avião. Eu falei, cara, o Jotafim era para ir. Eu não era para ir, eu estava de folga. Me pegaram, me botaram no lugar do Jotafim. Sabe o que eu pensei? Pensei naqueles acidentes, que o cara não vai, aí vai o outro, o cara morre no lugar daquele. Nossa, quase me bateu. Não queria entrar. O cara ficou doido. Paco, você vem falar essas coisas pra mim? Pelo amor de Deus. Eu acho que foi a pior viagem que ele fez de avião na vida dele. O meu pai conta essa história, que meu pai tinha um terço. Ele de medo Nossa, de avião. como ele morria de medo de avião. Ele pegou uma turbulência, mas tão grande, que aí ele com o terço na mão. Na hora que acabou a turbulência, as bolinhas do terço, tudo no corredor do avião. Desfez. Mas graças a Deus foi um voo legal, né, Edmundo? Foi tudo bem. Graças a Deus. Que bom. Boa parceria. Ele contou isso no podcast, essa história. Contou. Não, eu dei um susto nele aquele dia, que Deus me livre. Cara. Nossa, que legal, cara. Que legal. Que bacana. Olha lá. Ai, meu Deus do céu, que bacana. Vamos lá, então. Era um Fokker? Um Fokker 100. Ele escreveu aqui. Aquele avião não caía, mas nem a pau. Mas, bicho, aquele avião para cair tinha que derrubar. Não caía, mas nem a pau. O Fokker 100 tinha uma fama de incaível. É? Vamos lá, Luciano. Tem alguma curiosidade? Você que tanto ouviu o Ivan Júnior. E hoje Ivan Schutzer. Ô Ivan, essa semana, né, tá sendo legal pra mim. No domingo eu tive o prazer de conhecer o senhor Edmundo Silva, a voz metálica do rádio esportivo limeirense, né? Eu, lá de criança, ouvindo, né, o rádio, as transmissões da Internacional, que sou torcedor fanático da Internacional, e hoje tenho o prazer de dividir a bancada com o Ivan, né, cara? É legal demais. Ô Ivan, conta um pouco sua história na passagem, né, do mundo esportivo limeirense. Você já falou um pouco quando começou e até quando foi cobertura de Internacional, de Independente, no auge, né, dessas equipes, principalmente da Internacional em 1986. Olha, rapidinho, eu comecei fazendo... Eu era setorista, comecei sendo setorista do Independente. Setorista é o cara que é o repórter que a rádio coloca lá naquele clube para cobrir aquele clube, o dia a dia daquele clube. E naquela época era legal pra caramba, né? Você chegou a pegar, Edmar, a época em que a gente podia acompanhar o treinamento dos clubes. Né? Estava acontecendo lá o rachão, né? E você estava acompanhando de perto. Os técnicos não proibiam a imprensa de acompanhar. E era muito gostoso de acompanhar. Então eu comecei fazendo... setorista do Independente, numa fase legal do Independente também. O Independente estava bem naquela época. E aí me colocaram para ser setorista da Internacional em 1984, 85. 85. Bem perto do 85. O Richard era o presidente da Internacional. Me colocaram como setorista da Internacional, fui lá cobrir a Inter em 85.
Então eu vi a montagem do time de 86. O Richard já tinha levado lá um pessoal, o Silas, né, o Gilberto Costa, o zagueirão Bolívar, né, já tinha levado esses principais caras para o time de 85. O time de 85 não foi. Olha, naquele ano não disputou o título por um probleminha. O Richard trouxe aquele ponto esquerdo que era da seleção. Que o Éder, né? O Éder, que era jogador do Atlético Mineiro na época. Ele tinha brigado no Atlético Mineiro. Ele era jogador da seleção brasileira. Ele vinha sendo convocado para a seleção. E ele tinha brigado no Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro encostou ele. E o Richard foi lá e conseguiu trazer o cara para o segundo turno do Campeonato Paulista. A gente tinha feito um primeiro turno espetacular. Aí ele trouxe o cara para o segundo turno, ganhando um caminhão de dinheiro perto do que os caras da Inter ganhavam na época, né? Ele era jogador de seleção brasileira, pô. E eu lembro de uma frase do Bolívar, um dia estava tendo um coletivo, e o Bolívar virou para mim, o Bolívar lá na zaga, eu atrás do gol ali acompanhando o treinamento, o Bolívar virou para mim e falou assim, se ele está pensando que nós vamos correr para ele está muito enganado, ele que trata de correr. Ali eu falei, ih, rapaz, azedou a boca da égua. Achou. Azedou a boca da égua. E foi, infelizmente, o que aconteceu. O segundo turno da Inter já não foi legal. Por quê? Porque os caras ficaram incomodados. Né? O cara chegou aí ganhando um caminhão de dinheiro e a turma ganhava... Meio que igual, meio que nivelado. Todo mundo mais ou menos igual, né? E chega um cara ganhando um caminhão de dinheiro. Qualquer clube do mundo que acontecer, isso daí vai dar zebra. Não tenha dúvida disso. E deu zebra na Internacional. E aí, ano seguinte, a glória. Só que no ano seguinte, né? O ano seguinte... Sem Éder? Nossa. E pelo contrário, o Éder no Palmeiras, né? Então... E aí acompanhei a Inter, campeã paulista, campeã brasileira, viajei o Brasil inteiro. Cara, eu gosto dos dois clubes de Limeira. Eu gosto do Independente, porque eu comecei lá, né? E gosto da Internacional. Agora, a Internacional eu sou um devedor de gratidão à Internacional, porque graças à Internacional eu conheci metade do Brasil. Viajei metade do Brasil acompanhando a Internacional. Recife, Porto Alegre... Pernambuco, Sergipe, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Você era melhor repórter ou melhor comentarista? Eu gostava mais de trabalhar de repórter. Naquela época, né, Edmar? Naquela época que você podia frequentar o vestiário. Terminava o jogo, davam lá 10, 15 minutos para os jogadores e abriam a porta para os repórteres. Você entrava lá dentro do vestiário, os caras tomando banho, você estava entrevistando os caras ali dentro. Quer dizer, você tinha uma identidade com o time, você sabia, você conhecia o time. Hoje, eu vejo essa situação dos repórteres de hoje, como é que eles cobrem os times de hoje, é de lá para fora. Você não fica sabendo nada do que acontece ali dentro. No ambiente do vestiário, por exemplo. Você não sabe nada. Esses repórteres que cobrem para a televisão, principalmente para os grandes, mesmo o pessoal da Globo que cobre campeonato brasileiro, eles não sabem nada. Eles não têm conhecimento nenhum daquilo que acontece com os jogadores, daquilo que acontece dentro dos vestiários. Não ficam sabendo de nada. No nosso tempo, não. A gente estava dentro do vestiário. A gente sabia de tudo que acontecia. Essa história que eu estou contando, do Éder, você vê, o Bolívar vira para mim e fala isso. Se ele está pensando que nós vamos correr para ele está enganado, ele que vai correr. Ali você já ficava sabendo como é que estava o ambiente. Falei, ih, rapaz, o ambiente já ficou ruim. Já previa o que ia acontecer, né? Hoje um repórter de uma grande rede de televisão não tem esse tipo de informação que a gente tinha naquela época. Sim. Isso. O Luquete, daqui a alguns dias o Miguel vai apresentar o Pimba no lugar do Edmar. Aí o Diogo Rizard falou, louco, Luquete, já está decretando a aposentadoria do Edmar. Miguel, vamos lá. Ivan, de quem está começando para quem tem uma grande experiência já, depois de todos esses anos, como que você consegue manter essa motivação e principalmente essa paixão? Porque a gente consegue ver tão bem que você fala, a maneira que você fala de tudo. Como que você ainda tem esse carinho pelo rádio depois de todos esses anos, cara? Porque você tem uma grande carreira, trabalhou em tantas rádios. Como que você mantém isso, essa paixão? Então, cara, sabe, Miguel, o rádio, antigamente, né? Nós estamos falando lá dos tempos antigos, nós estamos falando de quê? 1980, 40 e tantos anos, né? Naquela época a gente costumava dizer assim que o rádio era uma cachaça. Entre nós, assim, a gente conversava.
o rádio é uma cachaça. Eu não entendia direito aquilo na época, né? Na época eu escutava os antigos, né? Os antigos do rádio falavam isso. Verdade. O rádio é uma cachaça. Eu não entendia direito o que era aquilo, né? Hoje eu sei o que o pessoal estava querendo dizer, né? É uma paixão. Você se apaixona. Por que você se apaixona? Porque eu fui trabalhar no rádio depois de ser ouvinte de rádio. Eu era um cara, no meu tempo de moleque, desculpa perguntar, quantos anos você tem? 16. Você tem 16? Olha, 16 anos. Na sua idade, sabe o que eu fazia aos domingos? Aos domingos lá em casa, tinha era tradicional, né? Macarronada com frango antigamente. Era macarronada com frango, né? Aos domingos tinha lá em casa macarronada com frango, a família toda estava reunida lá para comer a macarronada com frango. Eu fazia o meu prato, ia lá para o meu quarto, ligava o meu rádio e ficava ouvindo, naquela hora, ficava ouvindo Cantinho da Saudade com Fiore Gilhote. O Fiore Gilhote contando as histórias dos jogadores do passado, né? Cara, até me emociona de lembrar desses tempos. Então eu ficava ali ouvindo o rádio, comendo meu macarrãozinho lá e grudado no rádio, escutando aquela história e o Fiore Gilhote daquela maneira que ele tinha de contar, né? Aquela coisa toda. Então eu tinha uma paixão pelo rádio muito grande. Aí veio o Osmar Santos, né, que foi uma revolução na maneira de se transmitir, completamente diferente do Fiore Gilhote. Eu era fã do Fiore Gilhote. Depois veio o Osmar Santos, fiquei fã do Osmar Santos com aquela novidade toda aquela coisa nova, aquela roupagem nova do rádio, né? Fiquei super apaixonado por aquela roupagem nova. Então isso eu estou falando mais ou menos na tua idade, né? Então quando eu fui para o rádio, eu já era um apaixonado pelo rádio, né? E aí eu fui entender o que era que o rádio é uma cachaça. Você vai entender isso também logo, logo. É um bichinho que pica você. Ô Ivan, eu tenho uma curiosidade. Por exemplo, assim, eu vejo que às vezes meu pai tem dificuldade, mas hoje já se adaptou. Para vocês foi novo internet, né? Porque a molecada de hoje já chegou com a internet. É mais fácil, você não precisa aprender. Mas antes vocês ouviam rádio para pegar informação, vocês liam o jornal, recortavam o jornal de um dia para falar no outro dia, porque tinha muita gente que não via o jornal daquele dia, mas ouvia a sua informação. Como é que foi essa transformação para vocês? Cara, velhos de rádio, experientes de rádio. Isso é espetacular. Eu fui, na minha idade, na sua idade, eu era muito leitor de ficção científica. Olha. Naquela época você tinha o quê? Você tinha livro, né? Televisão era muito pouco, tá? Televisão quase não existia aqui. Então você tinha que ler livro. Você queria se informar, você queria saber das coisas, você queria conhecer histórias, você tinha que ler livro. Eu era um leitor muito assíduo de ficção científica. Eu lia dois caras, em particular, se você uma hora der uma gulgada, aí você vai ficar sabendo desses caras que no passado eram grandes escritores de ficção científica. Um era o Isaac Asimov, escritor de ficção científica, e o outro era o Ray Bradbury. Eu li esses caras, e eu ficava lendo as histórias desses caras, e eles falavam de um futuro em que a gente ia dar um telefonema e a gente ia ver a pessoa no vídeo. Eles falavam isso nos livros deles. Olha, vai ter o cara pega um telefone e conversa com o outro, vendo o outro lá. E eu li aqui, olha lá atrás, não sei quantos anos eu li essas histórias, eu ficava besta, né? Capaz, a gente vai poder ver o outro falando no telefone. Nossa, que coisa louca. Eu estou no futuro hoje. Hoje eu pego meu celular, eu falo com você te vendo, né? E hoje eu lembro daquelas histórias que eu li, eu falo, cara, eu estou no futuro. Eu cheguei no futuro. Eu fiz tudo em rádio. Tudo que você pensar, eu fiz em rádio. Eu comecei como rádio escuta, fui plantonista, fui redator, fui apresentador. Cara, todas as atividades que existem no rádio, eu fiz todas elas. Eu conheço o rádio de fazer o rádio. E como plantonista, a gente tinha que saber o resultado. A Inter estava jogando o Campeonato Paulista e a gente tinha que saber o resultado lá de Ribeirão Preto. A rádio que eu trabalhava, o dono colocava um cadeado para a gente não fazer interurbano. Eu também. Não podia fazer interurbano. Passei com isso. Então a gente só recebia telefonema, a gente não dava telefonema. Então o cara lá de Ribeirão Preto ligava para mim e falava, oi Ivan, como Tardelli? é que tá aí? Tardelli. Faleceu recentemente. É mesmo? Cara, o cara mais bacana que tinha de plantão. Gente finíssima. Tinha o Flávio em Fernandópolis, passava muito. Plantão, espetacular. Tardelli, maravilhoso. Ele ligava para mim, como é que tá a Inter aí?
Eu falava, aqui tá tantos o segundo tempo, 1-0 para Internacional, o gol de não sei quem aos tantos minutos, passava a ficha para ele. E aí eu já aproveitava o embalo, né? E como é que tá aí? Me fala aí me fala aí do Botafogo, me fala aí do Comercial, né? Ele me passava lá. Então eu fazia assim, o cara ligava para a rádio para perguntar o resultado, como é que estava, que eu já aproveitava e perguntava. Era assim que a gente trabalhava, cara. Com a maior dificuldade. Aí terminava a rodada, você não tinha todos os resultados na tua mão ainda. Nossa, era um sofrimento. Aí você estava contando com o rádio escuta. O rádio escuta estava lá vendo se pegava todos os resultados. Rapaz, era uma luta. Mas era uma luta. Hoje, Facilidade. eu vejo essa molecada pegar o Teu futebol celular. Eu vejo a molecada pegar o celular. Eu falo, meu Deus do céu, que moleza. Eu também sou dessa opinião. Eu tive o Dudu Martins como um grande rádio escuta. Dudu O Martins. Loverboy. Só os fortes entenderão. O Loverboy. Sabonetinho, bolinho não faltava pro Dudu. Mais alguma curiosidade, Luciano Trevisol? Ô, Ivan, como foi seu dia na final Inter e Palmeiras em 1986? Não posso contar. Sério? Não. Foi uma loucura. O dia seguinte... E você... Mas você foi no Morumbi, você tava lá? Tava. Então, Tava. Não deu problema na linha, não foi? Teve uma cena. Eu sou um cara muito emotivo. Eu sou um cara que de repente, choro por qualquer coisa, sou chorão, boca mole, porque eu sou muito emotivo, né? Coração deu uma sacudidinha, eu já vou me entregando, né? Eu fiquei emocionado, rapaz, depois do jogo. Bom, acabou o jogo, aquela loucura, né, meu? Corre pra cá, corre pra lá, pegar um jogador aqui, pegar outro jogador lá, aquela loucura, os caras comemorando, papapá. Mas eu fiquei emocionado quando eu entrei no vestiário. Abriram o vestiário para nós, eu entrei. Os jogadores lá no seu canto, cada um no seu canto, um fazendo uma oração, o outro se enxugando do banho que tinha tomado, tal, e coisa louca. E a diretoria da Inter, os diretores da Inter que estavam lá, se agruparam, todos abraçados, um abraçado no outro, começaram a pular como se fosse torcida organizada. Sabe torcida organizada na arquibancada? Eles pulando e gritando assim: agora ninguém tira, a taça é dos caipira. Agora ninguém tira, a taça é dos caipira. Cara, aquilo, nossa, me deu que coisa maravilhosa, né? Que coisa espetacular. Uma das grandes emoções da minha vida, coisa que eu não esqueço nunca. Só emendando, Pode Ivan. ir, Lu. Ô, Ivan, em que momento você falou, a gente vai ser campeão? Eu acho que foi em Jundiaí. Na Taça dos Invictos. Em Jundiaí. 3-2. Que rebaixou o Paulista. Rebaixa Tato no fim. 3-2. Rebaixa o Paulista. Uma loucura. Os caras. O Paulista. Caiu, Dulcídio caiu apitou. ali. Dulcídio apitou. Caiu nesse jogo. Eles não podiam perder aquele jogo de jeito nenhum. Eles fizeram de tudo. Eles jogaram bomba no vestiário, jogaram aquele barbantinho, fedozinho no vestiário. A gente tomou banho de mijo, de tudo, que os caras jogaram tudo na gente. Foi um sufoco aquele dia, rapaz. Aquele dia foi terrível. Passamos um sufoco dos diabos ali em Jundiaí. E o Leão venceu de 3-2. Aquele dia eu falei, cara, com tudo que a gente passou aqui, com o que os caras fizeram aqui para perturbar, para criar um ambiente ruim, para criar uma situação ruim. E esse time deu um tombo neles. Falei, vai ser Ninguém duro. segura. Vai Ninguém ser segura. duro parar esse time, hein? Prepara mais uma pergunta, só gente boa. Vamos lá, Miguel. Ivan, eu particularmente não vi o título da Inter, né, de 86, porque eu não tinha nascido ainda, né, obviamente. Mas quando que caiu a ficha pra você durante essa cobertura, depois do título, que, cara, olha esse momento que a gente tá vivendo, é o melhor momento da história da Inter, olha o feito. Demorou muito pra cair a ficha pra você do tamanho do título que foi pra Inter, a Inter ser divulgada em expressão nacional? Olha, sabe que não demorou, né? Porque pelo seguinte, a gente já estava imaginando que alguma coisa ia acontecer. A gente já estava imaginando. Claro, pô, quando falou, pô, a final é com o Palmeiras, né? Oh, caramba, Palmeiras é o Palmeiras, né, velho? E o Palmeiras jogando em São Paulo, Palmeiras é uma parada dura. Ninguém ia cravar, né? O Leão vai ser campeão em cima do Palmeiras. Eu não cravaria. Uhum. Mas, cara, sabe quando você tem aquela
Sentimento. Aquela esperança que cara... Você foi olha, confiante, tem então. chance. Você foi confiante. Tem Meu chance, pai foi... Tem chance, cara. É o Palmeiras, é muito difícil, mas esse time tem chance, né? Ivan, meu pai não me levou. A gente tinha essa confiança. Você lembra que eu ia em todos os jogos da Inter eu fui. Na final de 86, meu pai falou, Didi, ele me chama de Didi, você não vai. Como não vou, pai? Você não vai. A Inter vai ser campeã e nós corremos o risco de apanhar no Morumbi. Você não vai. Nossa, eu quebrei uma mesa de centro, briguei com a minha mãe, eu fui terrível aquele dia de 86, porque eu tinha 11 anos, eu tava louco pra ir. Eu fui em todos os jogos com meu pai. Eu era a bolsinha tiracolo dele. E na final ele não me levou, Ivan. Ô Ivan, os jogadores da Inter que jogaram naquela partida, eles se sentem e têm orgulho de falar, sou um campeão paulista. Você é um campeão paulista? Você se sente um campeão paulista? Por tudo que você cobriu, todo o tempo dedicado à Inter? Se eu falar a verdade pra você, não. Eu não, né? Porque eu era o contador da história, né? Um campeão paulista. Eu era o cara que estava lá só para contar a história. Qual foi a minha... Para eu falar assim, eu fui campeão paulista, eu teria que ter dado alguma contribuição, né? Mas não deu levando a torcida ao campo? Lá, jogando bola, Mas carregando torcida. o cesto de bola. Eu acho que eu fui o cara que foi lá para contar a história dela. E eu fico super feliz com isso. Estou super contente, mas nossa, é uma história que eu vou contar para os meus netos, né? Mas eu não me sinto assim, como se eu tivesse dado alguma contribuição para aquilo. Não, infelizmente eu não dei nenhuma contribuição para aquilo, a não ser contar a história daquilo. E eu me sinto feliz de ter contado essa história. Tá. Alguma vez passou algum aperto de apanhar e outro... Toda hora. Toda hora? Toda hora. Qual foi o maior perrengue que você passou? Rapaz, uma vez lá em... Deixa eu ver. Birigui, agora vai me fugir. Uma cidade lá da divisa. Teve uma vez que foi em Fernandópolis, que foi um perrengue. Teve um monte de lugar que a gente ameaça, né? Vai morrer. Esse negócio vai morrer que eu escutei de vai morrer. Se vai morrer matar, você já estava morto fazia tempo, né? Tá, então... Vai morrer, né? Era de monte. Agora, de vez em quando você levava uma pedrada. Naquele estádio lá de Araras... Hermínio Ometo. O antigo, né? É Engenho Grande. Da usina. Da usina, é né? o da usina. No estádio da usina, uma vez o Léo foi jogar lá. Rapaz do céu, no intervalo um cara jogou uma manga verde. Pegou quase que no meu gogó. Mas pegou pegada mesmo. Legal que é daquela que você baqueia. Você fala, nossa, essa doeu. Mas ainda bem que pegou da cabeça para baixo, né? Se não, já era. Você tem algum arrependimento? Não. Faria tudo de novo? Faria. Teve o campeonato que a Inter foi campeã, brasileiro. 88. Brasileiro foi um perrengue. Que afinal foi em 89. Foi um perrengue, mas foi um perrengue legal. Eu fiz praticamente sozinho aquele campeonato. O que a rádio fazia aqui? A rádio ligava. Por exemplo, a Inter vai jogar em Campo Grande. A rádio ligava para lá, contratava o narrador, só. E o equipamento. Você monta o equipamento para mim aí, monta. É o narrador e o repórter. Eu fiz esse campeonato quase que inteiro sozinho. Eu saía daqui de Limeira, ia para Campinas, pegava, por exemplo, para Campo Grande. Eu saía de Limeira, ia para Campinas, pegava o ônibus em Campinas, ia para Campo Grande, chegava lá, já tinha o recado. Você vai trabalhar com fulano. Fulano de tal vai ser o narrador. Você vai chegar lá, o equipamento vai estar montado, fulano de tal vai narrar o jogo. Chegar lá, quem que é fulano de tal? Sou eu. Muito prazer, eu sou o Ivan, vamos fazer o jogo. Era assim, cara, desse jeito. Fazia o jogo, até logo, passe bem, obrigado. Prazer em conhecê-lo. Campeonato inteiro. Campo Grande, fizemos em Campo Grande, aí tinha que ir para, meu Deus do céu, Minas Gerais, Itabira, Minas Gerais, a terra das montanhas lá. Tumbiara. 23 horas e meia de viagem de ônibus. Aquela viagem eu fiz no ônibus da Internacional. A Internacional me deu carona. Eu peguei o ônibus da Inter lá em Campo Grande e fomos para... Valério Doce, não foi? O único Valério gol do Doce. Manguinha. Valério Doce. Foi nesse ano. A Me intervenção foge o nome Doce. da cidade agora, rapaz. Bom,
23 horas e meia de viagem dentro do ônibus da Internacional. Foi legal, porque ali estava com a turma, os jogadores da Inter e tal. Eles não gostam muito de viajar com a imprensa, né? Mas eu tinha um ambiente legal com a turma ali, não era aquele repórter de ficar pegando no pé dos caras, né? Eu tinha uma certa amizade com o grupo lá, então mais ou menos me aceitaram e tal, fiz uma viagem boa. Mas 23 horas e meia de viagem, 23, quase um dia inteiro de viagem de ônibus. E era assim, de uma cidade para outra, igual circo, cara. Igual circo. E assim foi, viajando o Brasil para cá e para lá. E aí você vê a Inter campeã, pô, isso dá uma satisfação pra gente imensa, né? Valeu todo quilômetro. Valeu todo quilômetro. Por isso você fala assim, pô, você tem Itabira. Itabira. A cidade, meu pai acabou de colocar. Itabira, obrigado, Itabira. Aí você fala assim, pô, você tem arrependimento? Cara, gramei pra caramba, comi uma grama dos diabos. Mas aí o time fica campeão, né? E você está convivendo com aquele pessoal todo, né? Pô, você fica feliz junto. E naquele quadrangular final contra o Náutico, contra o Americano, contra a Ponte Preta, foi um quadrangular final, né, que a Inter disputou. Você foi para Recife, para Campos, tem alguma história? Então, tem uma história de Recife que foi no último jogo. O campeonato ia continuar no ano seguinte, o último jogo daquele ano era com Santa Cruz. Acho que com o Santa Cruz, que a Inter foi jogar lá em Recife. Ou com o Sport, Santa Cruz ou Sport, não lembro agora direito. Bom, era em Recife o jogo. E era o último jogo do ano. Depois a gente vinha embora, o campeonato ia começar no ano seguinte. E a gente foi lá, fez aquele jogo, não lembro o resultado também, minha memória não me ajuda, né? Mas enfim, acabou o jogo, vambora. O voo, a gente ia pegar um voo no meio da madrugada. Não dava tempo nem de dormir, nada, né? Era uma coisa assim, meio, vamos tomar cerveja, vamos fazer festa, vamos festejar. E no meio da madrugada a gente pega o avião. E pegamos o avião no meio da madrugada. A turma já entrou no avião, já estava todo mundo bem chacoalhado já, né? Jogador, diretor, comissão técnica, imprensa, já estava todo mundo meio bombardeado. Chega no avião, uísque, aquela festa aí, e os caras cantando o hino da Inter, fazendo bagunça dentro do avião. Bom, no meio do caminho, para encurtar a história, pegamos uma turbulência. Você já pegou aquela turbulência que o avião despenca? Ele pega uma espécie de um vácuo, ele entra num vácuo e ele despenca, ele dá uma despencada. Você fala, vão morrer, se despede da família. Bicho, sarou todo mundo. Sarou todo mundo. Todo mundo lembrou que o nome. Todo mundo resolução. Pensa no silêncio que ficou dentro do avião, cara. Mas um silêncio, ninguém abria a boca. Porque ali acho que a turma pensou, eu morri. Ali a turma pensou, naquela. Morri, legal, agora eu morri. Que legal. Bom, o Edson Romão tá falando, pelo amor de Deus, faz um podcast com esse homem. Nós vamos fazer, hein? Nós vamos contar essa história, 2 horas batendo papo. Hoje eu gravei com o Lelê Jacon, filho do Telmo, jogador do Mandique. Ô, Ivan, bom demais, cara. Promete vir mais vezes aqui, vai. Vem, você sabe que eu gosto de futebol. Futebol tá no sangue. Vai uma vez por mês. Eu tô sofrendo muito, pra cá. Cara. Eu tô sofrendo muito. Torcedor do Santos, meus amigos santistas, nós estamos sofrendo demais. Bem feito, eles contrataram o Neymar, bem feito. Então, mas você sabe que a esperança é essa, né? Aliás, a esperança não é nem o Neymar. Deixa eu te falar, a minha esperança, né, como santista, não é nem o Neymar. A minha esperança é Neymar, pai. Aí sim, aí já muda de figura. É Neymar, pai. Aí eu concordo. Eu concordo pelo que ele vem fazendo. Aquele cara é um avião, velho. Aquele cara é um avião. Se ele abraçar, eu acho que a gente consegue tirar o Santos dessa draga aí. Não derrubando o Vasco tá bom, né? Porque o meu Vasco tá junto ali com o seu Santos, hein? Então, mas se você pegar hoje futebol brasileiro e olhar para o futebol brasileiro assim, Palmeiras e Flamengo, né? Que foram 2 times que se arrumaram dentro de casa, administrativamente, na administração, na gestão, né? 2 times que entenderam que o negócio é a gestão. Mas tiveram um Paulo Nobre no Palmeiras e um Bandeira de Melo no Flamengo. Pois é, e olha lá na Vila Belmiro quem que a gente tem. E no Corinthians que não tem ninguém? Então, Mas no Corinthians não aparece desse? E aí, a gente fala umas coisas aqui que depois é complicado, né? Mas veja, o Corinthians, na situação que está o Corinthians, situação de gestão terrível, ruim, devendo fortuna, né? E você ouve falar que
corre propina para cá, corre propina para lá nos negócios. Pô, como é que o torcedor do Corinthians olha pro time dele, pro clube, né? E fala assim, porra, como é que a gente vai sair dessa, né? Pô, o time do jeito que tá, devendo, não consegue pagar a marmita. Não é isso? Não teve um problema lá com o pagamento de marmita? Teve. Os caras estão pegando propina nos contratos. Não dá, né? Pô, pelo amor de Deus, cara. Ivanzão, o que nós temos que fazer? Uma salva de palma para esse homem aí que tem uma história linda no jornalismo esportivo, no jornalismo no modo geral. Ivan, muito bem-vindo de volta a essa casa. Estou muito feliz de tê-lo como companheiro. Conte comigo. Qualquer aperto que tiver de esporte, pode me chamar. Conte comigo e sucesso. E o esporte vai estar presente no programa. Ótimo. O esporte vai estar presente. Claro, nós vamos ter que falar. Como vocês fazem aqui, dão essa força para a Internacional, para o Independente aqui, nós também lá. Excelente. Nós vamos ter que prestigiar os clubes aqui da cidade. E adorei o nome. Melhor debate. Dá para você A entender. partir de segunda-feira, da meio-dia às 2h, que é o horário nobre do rádio. E o senhor estará brilhantemente conduzindo este poderoso microfone da Melhor mais uma vez. Muito obrigado a todos. Uma recepção maravilhosa. Eu espero saber retribuir. Isso é bom demais, Ivan. Isso é bom, inspira todos nós. Muito obrigado. Tá Sucesso para vocês aí. Para todos nós. Bom trabalho para vocês. A gente vai pro intervalinho, daqui a pouco tudo da Internacional, dia agitado hoje com 2 contusões de titular.